Eu não sei se é a Lucimara ou a Elisa que está com o microfone aberto. Se puder desligar o microfone, por favor. Muito bem. Para que a professora Lúcia possa começar. Acho que é a Elisa. Elisa, você está nos ouvindo? Só um minuto, filho. Desculpa, obrigada. gente, meu filho estava aqui, acho que eu liguei a câmera, os troços tudo, perdão. Não tem importância. Então, eu vou desligar aqui, tá? A gravação já começou e estou aqui, estou por aqui, tá? Qualquer coisa me chama. Vou cuidar da outra. Tá, obrigada, Mariana. Então, boa noite para vocês. Eu sou a professora Lúcia Virgínia e estou hoje junto com a Carol, né, nesse encontro, né, que não é presencial, mas estamos todos juntos, todas unidas em um ambiente virtual e que as produções, as discussões vão ser tão boas quanto se nós estivéssemos juntas, né? Antes de eu me apresentar, eu pensei na seguinte possibilidade. Nosso encontro ele tem duração de 1 hora, né? Eu faço uma apresentação, depois a Carol faz a apresentação, aí eu vou abordar com vocês uma síntese, né, das respostas que vocês fizeram nas atividades que foram propostas para a disciplina. E depois disso, aí vocês fica aberta a palavra para vocês, porque a ideia não é somente eu ou somente a Carol, a gente ficar falando, né? A gente quer escutar vocês, e eu tenho certeza que no grupo aqui vocês têm muita experiência nesse processo aí de clubes de ciências, um trabalho já desenvolvido, então vocês têm muito a falar para nós, né? Mas eu preciso dar esse feedback para vocês das produções antes de passar a palavra para vocês. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar. Então, eu sou a professora Lúcia Virgínia Mancas Viginieski. No início, nós fomos convidadas, né? A professora Gisele entrou em contato conosco para a gente escrever um capítulo do livro que constitui um dos materiais aí que vocês estavam estudando sobre a questão da inclusão nos clubes de ciências e o porquê da minha indicação é que eu trabalho, dia 2 de abril, eu completo 35 anos, eu trabalho na educação especial, especificamente na área da deficiência visual. Eu não sei tudo, tenho muita coisa para aprender ainda, mas a gente pode estar aí trocando experiências sobre essa questão do ensino com equidade, da equiparação de oportunidades, não somente do acesso das pessoas com deficiência ao conhecimento científico, mas principalmente a apropriação do conhecimento. Porque nós levamos em consideração que a escola tem como função transmitir, ensinar esses conhecimentos que foram construídos ao longo de toda a humanidade, né? Que foram sistematizados e que são ensinados por meio do conhecimento científico da escola. Eu venho da área da matemática, né? Eu sou formada em matemática, me formei em 1992, e ao longo desses 35 anos de atuação na educação especial, eu tenho, assim, tanto a minha atuação profissional voltada para o ensino para pessoas cegas, não somente em matemática, porque como eu trabalho num centro de atendimento educacional especializado, nós atendemos todas as áreas das escolas. Então, eu tenho meus alunos cegos que são matriculados, cegos e baixa visão, que são matriculados nos colégios aqui do município de Guarapuava, e eles frequentam esse centro de atendimento no contraturno. E nós fazemos um trabalho assim de colaboração com o ensino regular. Então, no início do ano, eu vou para as escolas, eu apresento o caso para os professores, eu apresento maneiras que os professores podem estar realizando adaptações nas suas disciplinas, e ao longo do ano a gente vai interagindo por meio de um grupo no WhatsApp.
E os professores vão solicitando para a gente adaptações, modificações. Então, assim, pensando ciências e matemática, eu já fiz modificações, por exemplo, do sistema solar, daquele modelo heliocêntrico e geocêntrico, de células, principalmente, que é o que mais os professores de ciências, de biologia solicitam, mas também outros tipos de adaptações relacionados a outras disciplinas, arte, língua portuguesa. Então, tudo aquilo que os professores precisam de modificações, nós realizamos na escola. Sem contar que a gente também faz um trabalho, assim, junto com o professor do ensino regular, no sentido, assim, de encontrar lacunas, né, no processo de aprendizagem do aluno e trabalharmos juntos. Então, hoje eu tenho um aluno cego no 7º ano. Esse aluno cego, ele está aprendendo em matemática números inteiros, né, aquela questão das operações entre números positivos e números negativos. É o professor do ensino regular quem vai ensinar para esse aluno o conceito. Mas eu, como professora do centro de atendimento, eu tenho que ensinar como que ele vai representar isso por meio do código Braille, como que ele vai fazer uso do computador para representar uma equação matemática, para resolver um problema de ciências. Então, no centro de atendimento, nós ensinamos tudo o que ele precisa para que ele possa acompanhar no ensino regular, mas não só acompanhar, que ele possa realmente se apropriar dos conceitos que estão sendo ensinados. Né? Então, resumidamente, é esse o trabalho que eu desenvolvo há 35 anos na área da educação especial. E falando um pouquinho sobre a minha formação, eu já falei que eu sou professora formada em matemática, me formei em 1995. Eu fiz especialização em ensino de matemática em 97. Aí, em 2012, eu ingressei no mestrado, terminei em 2013, eu fiz mestrado e doutorado em ensino de ciência e tecnologia na UTF-PR de Ponta Grossa, né? E depois, no ano passado, eu fiz pós-doutorado em educação no programa de educação da UEM. Então, essa é a minha formação. Hoje, além de trabalhar no Centro de Atendimento Educacional Especializado, eu sou professora de uma universidade particular aqui de Guarapuava, a Uniguaracá. Esqueci de contar que eu estou em Guarapuava, né, região central, centro-oeste aí do estado. Eu atuo na Uniguaracá como professora e, por meio de convênios, eu também estou como professora na Unicentro, no programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática. E daí a minha relação com a Carol é minha orientanda do mestrado, está fazendo uma pesquisa sobre o ensino de matemática para estudantes com autismo, está aí num processo final, logo defende, né, Carol? E agora, então, eu passo a palavra para ela se apresentar e contar um pouco ela junto com a Jéssica, escreveram um artigo que compõe o livro, né, do Paraná Faz Ciência, mas a Jéssica não poderia estar presente, então ela não entrou nesse processo de formação. Então, a Carol está comigo nessa jornada aí, tendo em vista que ela é minha orientanda, e eu passo a palavra para ela se apresentar e contar da sua experiência, tanto no processo de ensino, quanto na sua pesquisa. Então, boa noite. Como a professora Virgínia falou, eu sou a Carol, me chamo Caroline de Farias Alves, sou mestranda no PPG, né, no programa, e realmente estou já quase defendendo, se Deus quiser, o login. Então, a minha relação, eu sou formada já faz 4 anos em matemática e licenciatura, e desde que eu me formei, antes mesmo de me formar, eu já estava dentro da escola e participando e tudo. Precisa temperar ela antes.
E... Grazi, só um pouquinho. Só desligou o microfone, fazendo favor? Desculpa. E nesse processo, dentro da graduação, eu já tinha experiências dentro do ensino, né? Então, eu sempre tive desenvolvendo atividades junto com a universidade, nas escolas, porque matemática normalmente é um conteúdo um pouco mais difícil, então os professores procuram a gente para poder estar ajudando. Então, como eu morava perto de um colégio, a gente tinha essa liberdade, então desenvolvi atividades de estágio durante toda a minha graduação. E ali na graduação, eu já tinha observado um número crescente de alunos com deficiência dentro das nossas salas de aula. Então, no colégio que eu trabalhava, em uma das turmas que nós tínhamos, tinham 10 alunos laudados numa turma de 30 alunos, no geral. E aquilo foi chamando atenção e questionamentos quando a gente estava na graduação. O que a gente faria como professores para trabalhar com esses estudantes? Como que eu ia ensinar matemática de uma forma que fosse clara e que eles conseguissem compreender de forma objetiva? Então, esses foram alguns questionamentos, e durante a graduação a gente foi desenvolvendo atividades e materiais que pudessem auxiliar durante essas atividades de estágio. E antes mesmo de eu me formar, eu comecei a trabalhar como professora no estado, então eu sou professora da rede estadual, no governo do Paraná, e como professora temporária. E eu assumi uma turma, e essa turma a gente tinha bastante alunos com deficiência, realmente, e eu precisei começar ali a fazer atividades e práticas que mostrassem como que eu ia trabalhar essa matemática com esses alunos. Então, quando eu terminando a minha graduação, a gente fez uma atividade na graduação das metodologias ativas, e com isso eu vi ali, por exemplo, a gente aplicou uma prática de modelagem, e a gente viu que aquilo facilitou muito para os nossos estudantes, chamou muita atenção deles, e durante todo esse processo a gente acabou vendo outras metodologias, que foi o que me chamou a atenção, e foi o que eu levei para o mestrado. Então, no mestrado, a minha pesquisa, ela envolve os temas geradores para o ensino de autistas, porque aqui em Guarapuava, dentro das nossas escolas, a gente tem um número muito grande de estudantes autistas dentro das nossas salas de aula, e muitos desses estudantes não têm professor auxiliar, por conta do grau de autismo deles. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, e acabou que foi que eu desenvolvi em toda a minha pesquisa no mestrado. Então, dentro dos temas geradores, como que eu vou trabalhar o ensino de matemática com esses estudantes? E é isso que eu e a professora Lúcia Virginia temos produzido nesse meio período aí, e que tem rendido muita coisa, porque é uma área que tem pouca coisa escrita, ao mesmo tempo que tem muita coisa escrita, e que dificulta. Então, quando a gente começou a fazer, eu levei essa angústia, então a gente sempre vem nesses debates de como que vai fazer, o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar, e o que facilite para esses nossos estudantes. Então, acho que, em geral, essa é as minhas experiências dentro da educação básica, como que eu venho trabalhando, então sempre procurando trabalhar com essas metodologias e como que eu vou trabalhar, e junto com a professora que me auxilia aí nesse processo. Muito bem, muito obrigada, Carol. Daqui a pouco a gente volta aí a conversar com os cursistas, né? É interessante, assim, que a Carol tem uma experiência já direta com o aluno no ensino regular. Não que eu não tenha, né? Eu só comentando com vocês, por mais que eu esteja há 35 anos na educação especial, eu tive a oportunidade em um dos anos eu já trabalhei com aula de matemática e física na educação básica, e um dos anos eu tive uma aluna cega matriculada no curso do magistério. O que me facilitou, né, o ensino da matemática para ela? A minha formação. Então, eu defendo muito a questão da formação docente, porque quando... assim, a primeira experiência... Estou falando, gente, dessa jornada de acompanhamento dos professores no ensino regular.
a primeira, assim, sensação que o professor tem quando ele encontra uma pessoa com deficiência, seja na sua sala, seja num laboratório, é de desespero. Mas por que é o desespero? Porque é o desconhecido, né? O professor não sabe o que vai acontecer, não sabe como fazer. Nós ainda temos uma formação inicial deficiente, no sentido, assim, de que ela não nos dá todo o conhecimento que nós precisamos ter frente à diversidade dos alunos que a gente encontra em sala de aula, e não considerando apenas o público da educação especial, que são as pessoas com deficiência sensorial, com deficiência física, com os transtornos, pessoas neurotípicas, né? A diversidade de uma forma geral. Nós temos em uma sala de aula pessoas que pensam de formas diferentes, pessoas que aprendem de forma diferente, né? Eu tenho certeza que aqui na sala de aula, alguns, né, gostam de escutar e aprendem escutando, mas muitos são, assim, pessoas que vão aprender fazendo, pessoas que vão aprender tocando, sentindo, né? Então, a diversidade está presente em todos os lugares. Então, nessa trajetória aí profissional, eu percebo assim que as dificuldades que o professor tem está relacionado principalmente a a falta de conhecimento. E eu achei muito bacana essa formação estar trazendo, né, junto com outros assuntos que estão sendo discutidos ao longo da formação, essa questão da inclusão, o ensino com equidade, ou seja, que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de aprender. Quando a gente fala, não é no sentido assim de que, vou fazer tudo igual para que todos tenham o direito igual. Não, eu tenho que proporcionar para todos, né, as condições necessárias para que eles aprendam. E aí, assim, gente, me desculpem, mas na correria do dia a dia, assim, eu não pude selecionar todas as respostas de todos vocês, tanto no fórum que foi proposto na atividade, quanto também no Forms, né, que vocês responderam ali, trazendo sugestões e justificativas para atender às necessidades de 4 estudantes né, um estudante com altas habilidades, outro com transtorno do espectro autista, outro com deficiência visual, a cegueira, e outro com deficiência intelectual. Vejam que são, assim, quatro pessoas que constituem o público da educação especial com situações diferentes. Eu não gosto de falar problema porque eu não vejo a deficiência como um problema. Eu vejo, por exemplo, a falta de dinheiro no bolso um problema muito grande. Mas a deficiência, ainda mais, assim, que eu sigo uma linha teórica, até vou comentar com vocês, porque eu estarei fundamentando a minha fala a partir dessa teoria. Eu sigo uma linha teórica da teoria histórico-cultural, né, desenvolvida por Vygotsky, e vou justificar para vocês o porquê que eu gosto muito dele, mesmo vários outros pesquisadores criticarem que ele é um teórico ultrapassado, porque hoje nós temos aí teorias de aprendizagem que são contemporâneas, que atendem, que respondem aos problemas. Olha lá, a Grazi está falando que na escola tem um aluno surdo que está no 2º ano do médio, né? Assim, depois você pode comentar sobre a tua experiência. Então, vejam, realmente Vygotsky é um teórico que viveu lá no final do século antepassado, início do século passado, mas eu acho ele, assim, um cara fora da caixa, como muita gente tem falado, mas especialmente no entendimento da deficiência. Gente, nós vivemos em pleno século XXI, né? Nós já passamos de 30 anos da Declaração de Salamanca, que foi, assim, um marco histórico na questão da inclusão da pessoa com deficiência, e nós ainda temos professores, temos pessoas na sociedade que não aceitam a inclusão,
que acham que o aluno com deficiência intelectual tem que estudar lá na PAI, que acham que o aluno surdo não tem que estudar com o aluno ouvinte, mas eles não se manifestam. Mas não se manifestam assim no sentido de externalizar esse pensamento, mas eles se manifestam nas suas atitudes, no dia a dia. E aí, por que de Vygotsky? Gente, Vygotsky, lá no início do século passado, ele estudou sobre a deficiência, né? Ele tem um livro sobre fundamentos da pedologia. E eu vou pegar como exemplo a deficiência intelectual, que nós sabemos, por exemplo, o caso do TEA, que depende do nível de apoio, né? Que nem sempre o TEA está associado a uma deficiência intelectual, mas eu vou pegar ali a pedra no sapato na sala de aula, que é a deficiência intelectual. Que aos nossos olhos, 30 anos depois da Declaração de Salamanca, ainda tem pessoas que pensam que a pessoa com deficiência intelectual não vai aprender nada mesmo, né? Que subestimam a capacidade da pessoa com deficiência intelectual. E Vygotsky, lá no início do século passado, ele não tratava as pessoas com deficiência intelectual como pessoas menos desenvolvidas do que as demais pessoas. E sim, ele considerava essas pessoas com um desenvolvimento diferente. Logo, tô ouvindo ali, né, vendo muitos colegas têm dificuldade em flexibilizar. Exatamente. Gente, não quero generalizar e dizer legal, e isso é muito bom, esse fórum de participação, né? Uma dificuldade absurda de adaptação. Gente, eu não quero generalizar e dizer que todo professor tem preconceito contra a deficiência. Não é isso. Alguns têm, né? Mas eu vejo assim que a maioria da dificuldade dos professores é a formação, né? E então, voltando a falar de Vygotsky, além dele dizer que as pessoas com deficiência têm um desenvolvimento diferente, ele também considerava, porque na época dele, a inteligência das pessoas era medida por meio do teste de QI. E o teste de QI, ele é extremamente quantitativo. Então, o que acontece? Ou você sabe ou você não sabe. Aquilo que você sabe vai te dar um score e vai te classificar. E o que você não sabe também vai te classificar, né? Mas Vygotsky, quando ele desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é aquela capacidade da pessoa, ela sabe alguma coisa, mas ela pode vir a aprender mais sobre aquilo, e que a zona de desenvolvimento proximal é a distância, é o intervalo entre aquilo que a criança sabe e o que pode vir a aprender. Então, ele desmonta essa questão do teste de QI ao mostrar essa questão do desenvolvimento de forma diferente. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo na área da matemática, que tem a ver com a pesquisa que eu desenvolvi. E na área da matemática, por exemplo, eu trabalhei com deficiência intelectual no doutorado, e eu tinha na minha turma adultos que compreendiam até 3. O que é compreender o número até 3? É contar corretamente, quantificar, e ao final dizer, não, esse conjunto tem 3 elementos. Então, se pergunta, quantos tem? Tem 3, beleza. Então, esse é o conhecimento real da criança, né? O teste de QI avalia isso. Então, ele vai avaliar uma criança com deficiência intelectual, vai dar um QI baixíssimo, porque ele só sabe até 3. Mas essa criança tem possibilidade, essa pessoa, esse adulto tem possibilidade de aprender mais. E nessa pesquisa, eu tive um desenvolvimento, eu trabalhei em 3 meses numa turma de pessoas com deficiência intelectual, e esses alunos que compreendiam até 3 passaram a compreender até 6. Então, vejam, conhecimento real era 3, conhecimento potencial 6, e a zona de desenvolvimento proximal atuou ali. Quando os meus alunos aprenderam a quantificar até 6,
eu fechei uma zona de desenvolvimento proximal. E aquele 6, ele deixou de ser conhecimento potencial e passou a ser conhecimento real. E aí eu vou partir para outros. Então, eu vou ensinar a criança com DI pensando que ela tem sim possibilidades de aprender, mas de um jeito diferente. Eu não posso, por exemplo, chegar numa sala de aula, numa aula tradicional de ensino da matemática, e achar que o estudante com DI vai aprender números só repetindo aqueles símbolos. E realmente, gente, as pessoas que participaram da minha pesquisa, eles conheciam números assim, tipo o número da casa, o número do telefone, o número do sapato, alguns. Então, eles entendiam o número como algo que organizava as coisas no seu cotidiano. E eles reconheciam os símbolos, e realmente, gente, eles conheciam todos os símbolos de 0 até o 9. Mas eles não sabiam aquilo que representava, porque se você desse 5 objetos, aqueles que conheciam até 3 não sabiam quantos objetos tinham naquele grupo. Então, o que acontece? Quando o ensino é muito tradicional, fundamentado na reprodução, na memorização, e que é o que muitas vezes a gente faz na escola, e eu falo assim como professora de matemática, que muitas vezes a gente ensina pela repetição, né? Ele não é sinônimo de aprendizagem. Então, eles compreendiam os símbolos, mas não entendiam quantidade. Então, vejam por que eu gosto do Vygotsky, por causa dessa compreensão. E ele, por mais que para muitos tenha sido, seja um teórico ultrapassado e tal, gente, ele entendia a deficiência de uma forma, assim, mais brilhante do que nós, depois de 30 anos discutindo a questão da inclusão, né? E é isso. Então, essa primeira abordagem aí desse aspecto teórico, né, sobre a deficiência, e aí eu fiz uma síntese, assim, puxei várias respostas, não todas, porque realmente são bastante participantes dessa formação, e eu percebi, assim, numa análise geral das respostas que foram dadas, por exemplo, quando nós falamos de altas habilidades, porque nós temos extremos na escola, nós temos aquela criança que tem um desenvolvimento cognitivo diferente dos demais alunos, no sentido assim de precisar de situações assim mediadoras com mais intensidade, e nós temos aqueles também que estão acima, né, assim, que tem um desenvolvimento acima das demais pessoas, que são as pessoas com altas habilidades, e que também é um desafio muito grande para os professores. E eu confesso para vocês que os professores acabam ficando intimidados em relação aos estudantes com altas habilidades, porque normalmente os professores pensam, meu Deus do céu, eu não sei tudo o que aquele aluno sabe para eu ensinar para ele. E eu penso que não é dessa forma que a gente tem que pensar, no sentido assim de subestimar ou de supervalorizar. Mas a gente tem que dar caminhos, né, para que esses alunos se desenvolvam. Porque a teoria de aprendizagem de Vygotsky considera que a aprendizagem leva ao desenvolvimento. Não sei se vocês estudam teorias de aprendizagem, eu tenho pouco conhecimento de Piaget, mas algumas coisas, por exemplo, a teoria de Piaget difere de Vygotsky no sentido biológico. Piaget considera que o desenvolvimento promove a aprendizagem, e Vygotsky fala que a aprendizagem promove o desenvolvimento. Então, se fosse por essa interpretação da teoria de Piaget, uma criança com deficiência intelectual nunca ia conseguir aprender, porque ele não está no mesmo nível de desenvolvimento que os demais estudantes. Aí, muitos professores acabam fazendo suas práticas em cima do conhecimento real do aluno. Então, o aluno com DI vai para a escola, o que ele sabe fazer? Ele sabe fazer 2 mais 2 igual a 4. E daí o professor fica dando 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 4. Ou trazendo um exemplo de ciências que a gente fez num estudo,
que planta é árvore, né? O aluno vem com deficiência intelectual, vem para a sala de aula dizendo que planta é árvore, e o professor fica trabalhando em cima do conceito de planta com árvore. Mas ele não vai apresentar e explorar outros tipos de planta, de modo que o estudante venha a modificar esse conceito que ele tem sobre árvore, né? Então, a gente precisa pensar no ensino, em atividades que atendam, né, a todos os estudantes e que promovam o desenvolvimento de todos, tanto daquele que tem DI quanto daquele que tem altas habilidades. Então, alguns pontos que eu destaquei aqui em relação às altas habilidades, né? Que houve entendimento, claro, de que altas habilidades não é apenas saber mais, mas precisar de enriquecimento curricular. Então, vejam, isso aqui foi muito legal, que mostrou que os participantes do grupo que deram essas respostas, né? Não posso falar de todos, assim, eles tiveram essa compreensão que eu, como professor, não preciso ficar com medo, né? Não é só uma questão de que ele sabe mais do que eu, ou mais do que todos que estão na sala, mas que eu tenho que buscar caminhos para promover esse enriquecimento curricular. E aí, tiveram sugestões assim de simuladores, de cálculo de fluidos, de liderança, no sentido assim de atribuir a esse aluno um lugar na sala de aula, né? E que ele não se desmotive a estudar porque ele não consegue se encontrar, né, numa atividade. Uma das questões assim que me chamou a atenção e que vale não só para o aluno com deficiência com altas habilidades, mas para o aluno cego também. A ideia de ajudar a motivar o grupo, de ajudar o professor, e vejo isso acontece também nas salas de ensino regular, quando tem alunos cegos matriculados, que os professores acabam delegando para os colegas desses estudantes. Por exemplo, o aluno cego não tem o material em braille preparado com antecedência. Aí dizer, fulaninho, hoje você dita para ele? Daí, o que acontece? Todas as crianças estão em sala de aula ou estão no laboratório para aprender. Eu não posso sobrecarregar um ou outro, né? Aquele coleguinha que enxerga para ditar para o aluno cego, ou então sobrecarregar o estudante com as altas habilidades para ajudar e motivar o professor, porque pode estar retirando o direito de aprendizagem do aluno. Então, a gente tem que pensar que o foco sempre tem que ser no desenvolvimento das capacidades e não no uso dessas capacidades para monitoria como auxiliar, né? Para isso, a gente tem que cobrar do governo, né? Vamos falar de política, mas essa questão do ajudante em sala de aula é atribuição do governo e não dos nossos colegas na escola. Sobre o TEA, alguns pontos positivos, né? Que vocês identificaram a necessidade de prever, a previsibilidade, criar rotinas, antecipar e manejo sensorial, por exemplo, a questão de protetor auricular, quando tem, no caso da experiência do lançamento do foguete, né? Se for algo que faça barulho, e você tem um estudante com TEA que não suporta barulho, você ter o cuidado de proteger os ouvidos dele, né? A questão do hiperfoco também, o exemplo lá de missões a Júpiter, como um elemento motivador para a aprendizagem. Além de Vygotsky, eu também estudo sobre Galperin, porque Galperin foi discípulo de Vygotsky, e ele traz, é bem interessante, etapas que devem ser seguidas no processo de ensino, para que aquele conhecimento que ainda está em nível de conhecimento empírico, conhecimento cotidiano, se transforme em conhecimento científico. Então, Galperin fala da importância que você precisa ter uma etapa material, ou seja, agir sobre os objetos do conhecimento. Quando você não pode levar esses objetos, você leva a representação,
Por exemplo, eu vou ensinar sobre o sistema solar. Eu não tenho como trazer o Sol, os planetas, as estrelas para a sala de aula, mas eu posso fazer um planetário, eu posso fazer maquetes, né, desse sistema. Então, vejam, e Galperin fala também sobre a importância da motivação para a aprendizagem. Eu preciso que o meu aluno esteja, que ele queira aprender. Além de outras etapas, né? Que é a etapa da formação na linguagem externa, que é a linguagem verbal, escrita, oral, gestual, no caso das crianças surdas, para depois a internalização desse conhecimento no plano mental. Então, vejam, todas essas etapas precisam estar no nosso ensino. Então, quando vocês falam aqui no caso do estudante com TEA, trazer essa questão do hiperfoco como motivador para aprendizagem, é uma excelente estratégia, né, de ensino. Mas uma coisa que eu dstaco aqui, que a inclusão do aluno com TEA não é apenas não deixá-lo nervoso. Então, eu vou usar um abafador para ele não ficar nervoso, eu vou usar o hiperfoco dele para começar, mas eu também preciso garantir que ele venha a processar todo esse conhecimento que ele está envolvido, né? Então, o roteiro visual, que foi citado por alguns, ele não é apenas uma forma de trabalhar, entender, melhorar essa questão do comportamento do aluno com TEA, mas para que ele realmente venha a questão cognitiva do aprender e se desenvolver. Aí, sobre o estudante cego, né? Gente, é incrível, mas por mais que a deficiência visual, a cegueira, seja assim, uma das que a gente mais tem dificuldade de acesso ao conhecimento, porque é muito comum a nossa prática visual, né? Eu, como professora de matemática, amo escrever no quadro, amo desenhar no quadro, mas eu tenho que lembrar que uma criança cega não está enxergando. E só o fato de eu falar não é a garantia de que ele vai formar o conceito como um todo. E existem pesquisas sobre isso. Ele vai formando o conceito de forma fragmentada. Por exemplo, eu tenho um aluno cego, hoje ele está com 35 anos, ele nasceu no ano que eu comecei a trabalhar na PADEV, mas ele morria de medo de tomar refrigerante, e ele não tomava refrigerante, ele só pegava o copo de refrigerante e ele colocava na orelha, porque ele amava escutar aquelas bolhas do gás do refrigerante. E sabem por que ele não tomava refrigerante? Porque ele tinha medo que o gás explodisse na boca dele. Então, vocês vejam, ele tinha fragmentos de conceitos, né? Ele achava que o gás do refrigerante era o mesmo gás de cozinha, e que ele ouvia falar que era perigoso o gás de cozinha, porque podia explodir. Então, por isso que a gente não pode ficar só na oralidade, como as pessoas cegas. Mas vocês mostraram nas respostas de vocês, né, que vocês assim tiveram muita criatividade e trouxeram muitas coisas assim interessantes no caso do estudante cego, né? A ideia do apito do foguete para rastreio auditivo, o gráfico e relevo com barbante que mostra assim uma compreensão profunda dessa compensação sensorial que Vygotsky falava. Mais uma coisa dele que eu não contei, mas vou contar. Vygotsky não via a deficiência como um impedimento, mas ele via a deficiência como uma força que reestrutura toda o psiquismo. Aí a gente vai entrar na área da psicologia, eu não sou muito psicóloga, mas assim, eu vou contar um exemplo que eu vejo essa teoria da compensação de Vygotsky, que eu tenho, hoje não é mais meu aluno, ele já se formou em educação física, mas ele enxergava até 13 anos. Aí, com 13 anos, na aula de educação física, a trave de futebol não estava presa, a trave ia cair em um outro aluno e ele se jogou para proteger o outro aluno e a trave do futebol caiu aqui na fronte da cabeça dele e com impacto no chão, ele teve lesão aqui na região do cérebro que é responsável pela interpretação das imagens e ele ficou cego. Ele era um aluno, assim, comum na sala de aula antes de ficar cego.
Depois que ele ficou cego, ele ficou 2 meses internado no hospital, ficou um tempo muito grande na UTI, e ele foi dado como morto pelos médicos. Mas ele se recuperou e ele só ficou cego, nada mais do que isso. Depois que ele ficou cego, gente, ele aprendeu a nadar, coisa que ele não sabia enquanto ele enxergava. Ele terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, fez faculdade de educação física, hoje ele trabalha aí com palestras motivacionais, e ele, para mim, é um exemplo da teoria da compensação, porque ele foi um menino que ele aprendeu o código Braille, ler e escrever em 3 semanas. Normalmente, uma pessoa que nasce cega, ela leva uns 6 meses para aprender o Braille, quem nasce cego. Quem perde a visão ao longo da vida, leva um tempo a mais. Ele conseguiu, em tempo recorde, aprendeu o Braille em 3 semanas, né? Então, é isso que Vygotsky fala, compensação sensorial. Eu não enxergo, mas eu consigo, sim, aprender, mesmo não enxergando. Ao estudante que é surdo, eu não escuto, mas eu consigo aprender mesmo não escutando. Mas para isso a gente tem que fazer uso dos outros canais. Então não é que o cego escuta mais do que os outros. Como ele não enxerga, ele vai desenvolvendo a habilidade auditiva. Mas não só, gente, porque quando eu vou falar, por exemplo, de uma célula que tem lá o complexo de Golgi e não sei o que mais, para quem nunca enxergou, gente, isso daí vai ser um monte de coisa. Agora, quando você leva um modelo tátil, todo esse monte de coisa faz um sentido diferente para ele. Então, mais ou menos isso. Uma das coisas, gente, a audiodescrição, ela é fundamental, mas a manipulação, aí eu trouxe 2 exemplos que foram dados. Por exemplo, sentir a pressão da bomba, sentir o peso da água, é o que vai construir esse conceito físico de força e pressão para quem não enxerga. Então, nós precisamos, e volto em Galperin, a gente precisa sim trazer elementos táteis. Então, primeiro eu vou trazer uma célula tátil. Lógico que depois eu tenho que ir promovendo que o aluno vá desenvolvendo, vá se libertando dessas questões táteis para que ele faça a imagem mental, né? Eu vou usar enquanto for necessário, mas eu não vou ficar a vida inteira usando. É igual o Vygotsky falava sobre a deficiência intelectual. Eu vou passar a vida inteira levando tampinha para o aluno com deficiência intelectual contar. Eu não vou promover nunca a passagem desse conhecimento que é manipulável, materializado para o conhecimento no nível do pensamento, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Então, vejam, nós tivemos aqui essas questões, né, que vocês apresentaram, e aqui deixa eu ver. Já falei sobre a plasticidade cerebral. Tá, sobre tudo isso daqui eu já falei. Então, eu fiz aqui um resuminho de 2 situações. Eu já rapidamente passo um assunto falando muito. Aqui para o estudante, né? Primeiro, altas habilidades, que era a Sofia, né? O que é o senso comum que a gente precisa evitar? Dar mais tarefas para ela não ficar ociosa. Isso é um conhecimento do senso comum. Mas o que a gente deve buscar no nosso trabalho? Enriquecimento por meio de simuladores, por meio de variáveis complexas e tudo aquilo que venha a trazer mais conhecimento para essa aluna. O Gabriel, que tem transtorno do espectro autista, o que é senso comum dos professores e que a gente precisa evitar? Apenas evitar o barulho. E o que a gente precisa buscar? A previsibilidade ou hiperfoco como âncora de aprendizagem para início desse processo. A previsibilidade no sentido aquilo tudo que pode trazer incômodo para ele e eu preciso levar para a sala de aula. Depois, para o aluno, o Pedro, né? Apenas descrever o que os outros veem
a descrição, a audiodescrição, o ensino baseado em oralidade. Isso é do senso comum e que precisa ser evitado. Mas trazer experiências multissensoriais e que foram citadas, apitos, relevos, instrumentos de medida que ele possa tatear, vai tornar mais fácil esse processo de internalização do conhecimento. E depois, o último caso, que era Alice com DI, que é o senso comum esvaziar o currículo. Então, ela está lá no 6º ano, ela sabe contar até 10, então eu vou ficar lá só trazendo atividades para contar até 10? Não, né? Eu tenho que pensar que o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual é diferente das demais pessoas, né? E que eu preciso entender o que o aluno já se apropriou e buscar ensinar mais, mesmo que não seja no mesmo ritmo que os demais alunos, né? Então, essa é a síntese das respostas de vocês. Eu quero dar os parabéns para todos vocês pelo engajamento nas atividades. Assim, eu acho assim que foi muito legal esse propósito de vocês quererem estar numa formação, participarem e se dedicar mesmo, porque acho que é isso que faz a diferença dos professores. Tem aqueles que só reclamam e que só esperam as coisas do governo. E tem aqueles que vão atrás, que são vocês. Então, quero dar os parabéns. E agora, nós temos aí 5 a 10 minutos. Eu falei que eu não ia falar muito. Carol, quer dar alguma consideração? Porque daí eu passo a palavra para vocês. Quem tiver pergunta, quem quiser comentar sobre a sua prática, ainda temos esses minutinhos. Professora, acho que é melhor abrir para eles falarem. Tudo bem, então, Carol. Então, fica aberto, gente. Levanta as mãozinhas e a Mariana nos ajuda a controlar, Mariana? Tem a Ivonete. Boa noite a todas. Estão me ouvindo? Sim. Eu sei que o tempo é curto, mas eu não posso deixar de dizer que foi uma alegria ouvir tantas considerações interessantes, porque eu sou apaixonada pela inclusão. Como professora do Fundamental 1, a base da alfabetização mesmo, no município, há 27 anos, e Deus me presenteou com uma filha Thea, que desde então eu tenho me aprofundado muito na questão da inclusão. Então, falando quanto profissional, quanto mãe, realmente a gente se sensibiliza quando vê projetos, né, que vão em busca de que eles se sintam mesmo inseridos no ensino regular. Quero parabenizar a Caroline Farias. Eu também sou Ivonete Farias de Mello, eu sou aqui do Sudoeste, pela UFES, sou bolsista e iniciei agora, no mês de março, e já está sendo muito aprendizado. Então, quero parabenizar pelo projeto, e isso é muito interessante mesmo, levar esse olhar para os educadores, que foi o tempo de pensar que as crianças precisavam se adaptar, é o mundo que precisa se adaptar hoje à inclusão, de fato, ao desenvolvimento neurotípico, e indiferente da deficiência ou da inclusão, né? Então, deixo aqui, porque eu sei que essa mensagem, porque eu sei que abrange muitos profissionais da educação, e que é na sala de aula, é nas nossas mãos que estão não mais um pequeno grupo, mas sim um grande grupo de estudantes neurodiversos, que tem, sim, não só as suas dificuldades, mas muitas potencialidades, e que precisa ser valorizado isso, né? E que a partir do momento em que a escola, que a educação, que o professor que está lá no dia a dia, muito mais do que teorias bonitas, mas sim uma prática, por mais simples que ela seja, começando pela amorosidade e a afetividade. Ninguém precisa saber tudo. Eu não sei tudo e tenho há mais de 10 anos estudando exatamente nisso. Mas está na hora de parar, na verdade, essa concepção realmente de que eles têm menos capacidade, que eles são inferiores, porque essa inclusão, de fato, não precisamos esperar da sociedade, mas sim das escolas,
a família precisa isso, que além da família, o espaço onde eles mais estão inseridos é na escola. Então, me dói muitas vezes quando eu vejo profissionais da educação que não se dedicam tanto quanto. Ah, mas eu não sei como lidar. A questão não é o não saber, e sim querer saber, querer buscar. Começando com a afetividade e com a vontade de fazer a diferença, já tem 50% do progresso. Obrigada, Ivonete. Realmente é importante levar isso em consideração. As nossas salas de aulas, elas não são mais uma única sala. A gente precisa pensar como trabalhar com esse todo, como que eu vou fazer uma sala realmente inclusiva. E é quando a gente pensa numa atividade, não uma atividade separada para aquele aluno com deficiência, mas sim uma atividade que cabe para ele e para toda a outra restante da turma. Obrigada, Carol. Ivonete, você falou uma coisa que vendo a realidade que a Carol encontrou no passado, né? Antigamente, a gente ouvia muito falar assim, porque já temos 42 alunos, mais um aluno cego, mais um aluno autista. Vejam que hoje nós temos, assim, um número tão grande que eles estão se tornando, não é mais a minoria mesmo. Achei muito legal esse ponto da tua fala. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Pode falar, Silvia. Algo que eu tive muito medo, Ivonete, há uns 3 anos atrás, viriam 3 alunos autistas para um 6º ano. Eu tenho formação em magistério, então a gente trabalhou muito, né? A formação do magistério eu acho que é algo que falta para alguns professores, mas eu tinha um receio, como que eu ia lidar com 3 na sala? Mas eu tenho, assim, uma forma de agir, eu não sou aquela prof que chega brigando, eu vou conhecendo o aluno e tal. Gente, eu me surpreendi com os 3. E essa semana, agora eles estão, os 3 estão no mesmo 8º. Mas 2, eles são assim, eles não te dão bola muito de escrever essa coisa, mas eu não me importo. E eles fizeram uma avaliação sem consultar nada. E eles tiraram 9 cada um, e eram várias questões descritivas. Eles têm uma capacidade, mas eu vejo alguns professores que ainda não compreendem que eles não precisam registrar. Entende? É muito difícil perceber, eles não conseguem evoluir. Eu digo, nós não temos que trabalhar mais o aluno, é o professor que nós temos que trabalhar. Que é uma dificuldade, eu estou há 26 anos em sala de aula, desde eu passei pela creche, pré, todas as fases, né? Então a gente percebe isso. Não é o bicho trabalhar, é o jeito de trabalhar, é a forma de chegar. Obrigada, Silvia. Você falando, nossa, o que a gente briga com, no caso dos nossos alunos com baixa visão, muitos não conseguem aprender escrita manuscrita, mas não tem nada a ver com a questão cognitiva, e sim pelo resíduo visual. E os professores teimam de reclamar que os alunos só escrevem em caixa alta. E aquilo são tantas amarras na educação que o conhecimento em si, o conceito que é o mais importante, acaba ficando em segundo plano, por exemplo, do escrever bonito, ou desse exemplo que você nos deu, Silvia. Muito obrigada. Passamos para a Maikiele. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Eu deixei uma perguntinha ali na caixinha, que eu queria saber a opinião da professora sobre as salas de recurso, né, e o AEE. Eu sou professora do Fundamental 2, né, do 6º ano até o ensino médio. Já trabalhei na PAI também, 5 anos, né, então também trabalho bastante com essa questão da inclusão. E a questão, prof, dessa plataformização, certo? Que eu sinto dificuldade porque eu trabalho com matemática e também com ciências e biologia. E na matemática, a plataforma não atende o aluno incluso, né? Então, eu sinto falta disso. E a sala de recurso, ela era um meio do qual a gente conseguia dar uma atenção a mais, né? Vamos dizer assim, dar um foco a mais para aquela plataforma que o aluno não teve acesso, certo? Só que nas escolas onde eu estou trabalhando, não existe mais sala de recurso, né? As escolas integrais não têm mais sala de recurso, é o professor AEE que atende direto na sala de aula durante a aula, né? Então, eu tô achando muito difícil, sabe? Assim, claro, não é impossível, eu acho que tudo que foi falado
é importante, mas parece que a gente quer e o governo não quer, né? A gente quer oferecer o melhor, mas o governo faz um caminho ao contrário. É muito difícil. É frustrante, na verdade. Sim. Aí depende. Assim, ó. Eu não vou dar uma opinião assim se eu sou favorável ou contra, né? Porque eu acho que não cabe aqui, mas é uma questão assim do papel de cada profissional nesse espaço. Por exemplo, eu vou trazer a experiência dos nossos alunos cegos. Eu trabalho num centro de atendimento que é de uma instituição não governamental conveniada com a SED, que é a PADEV. Tem a PADEV em Guarapuava, tem a PADEV em outros municípios. Então, o que acontece? Eu atendo alunos de diferentes escolas, então eu sou profissional da educação especial, né? E, diferente disso, tem as salas de recurso nas escolas e o professor AE. O meu ponto de vista como professora da educação especial, tendo em consideração a minha realidade, eu acho que fica muito a desejar, porque o que acontece? Eu não estou na escola e eu atendo alunos de várias escolas. A Carol foi professora dos meus alunos cegos no Tupi, e ela sabe exatamente o que eu estou falando, porque o que acontece? Ela estava na sala de aula, ela tinha 2 alunos cegos, né, Carol? E ela precisava ensinar e eu não estava lá na escola. Então, eu sempre pedi as coisas com antecedência para o professor de pelo menos uma semana. Mas a gente sabe de todas as atribuições docentes e com essa plataformização, a coisa ficou pior ainda. A gente sente assim que o trabalho do professor ele ficou muito mais burocrático, né, do que o trabalho de ensinar em si. Mas o que eu sempre orientava, e que a gente vê também que, às vezes, os professores da educação especial também não entendem a sua função na escola, né? E que, vamos supor assim, o aluno tem que fazer a plataforma, vai lá para a sala de recursos para fazer, quando todos os outros estão fazendo em sala. Por que não aquele professor da sala de recursos está nesses momentos? E aí eu vejo, por exemplo, que a escola integral, me parece que a proposta era essa, né? Mas o que a gente percebe também na escola integral é que os alunos acabam não tendo todo o atendimento que deveriam ter. Então, o que eu sintetizo para a gente não extrapolar? Que, assim, a educação especial, por muito tempo, ela foi um sistema paralelo de ensino, ou seja, primeiro elas eram nas instituições especializadas, depois foi na forma de classe especial, que os alunos iam para a escola, mas tinha classe especial, depois a sala de recursos, né? Então, o que acontece? Ainda existe aquela dependência do espaço da educação especial como sendo um espaço para atendimento dos estudantes com deficiência. Agora, por exemplo, aqueles alunos com TEA, que tem um professor de apoio em sala de aula, é a situação ideal. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi um aluno cego, autista, só que assim, eu estou falando autista porque é a escola que falou para mim, mas ele não tem laudo, não. Mas tem sintomas, assim, tem características, sintoma não, né? Porque não é doença, mas tem características que sugerem que seja autista. Mas eu não sou médica, eu não vou ficar afirmando isso. Mas, enfim, ele foi para o 6º ano e ele não está alfabetizado, e ele é cego. Ele passou toda a parte dos primeiros anos ali em tempo de pandemia, né, aprendendo na escola. Então, ele não sabe por que ele não consegue aprender ou porque ele não teve oportunidade de ser ensinado, né? Aí, o que acontece? Esse é um aluno que ia ajudar, ia ser um benefício tanto para ele quanto para os seus professores, ele ter um professor de apoio junto com ele, frente à cegueira, né, a dificuldade dele de aprendizagem, que ele está no 6º ano e não está alfabetizado, mas acontece assim, que esse aluno, se ele não tiver um laudo de transtorno do espectro autista, ele não vai receber professor de apoio, e ele vai ficar lá na escola, e os professores tentando fazer alguma coisa com ele,
eu lá na APADEV, indo toda semana, pedindo para os professores, me colocando à disposição, e assim, gente, ele perde no conhecimento e os professores perdem no sentido assim de... Então, eu vejo dessa forma, gente, não defendo, não critico, mas eu percebo que a gente precisa, assim, a inclusão não acontece ainda, né? Então, nesse sentido. Nós temos mais algumas falas ali, então nós vamos fazer assim. Nós vamos encerrar a candidatura das falas e nós vamos, não lembro quem que... foi a Adriane. A Adriane fala primeiro, a Gabriela fala segundo, e como que é o nome? Adleite? Adelreite. Acho que é assim. Adelreite. Então vai lá, daí a gente encerra as inscrições para fala, tá bom? Adriane, pode falar. Viu? Eu vou passar a palavra para a Gabriela, né? Daí você vai tentando aí, daí deixa o microfone ligado. Vai lá, Gabriela. Boa noite, professora, boa noite, colegas. Então é o seguinte, eu dou aula também em escola de tempo integral. E não tenho a sala de recursos, porque não existe o contraturno, uma vez que eles ficam na escola o dia todo. Mas as professoras da escola onde eu trabalho são extremamente eficientes, professora. As professoras de especiais, né? Dos alunos especiais. Super, assim, elas faz o que a senhora falou. Fica do lado do aluno, ajuda. Nós temos lá aluno com baixa visão. Essa mesma aluna tem DI, não é autista, mas tem, assim, vários problemas, assim, psíquicos, mentais, físicos, que ela tem baixa visão. Na plataforma de inglês, professora, na qual eu dou aula, eu sou professora de inglês, existe uma função lá na plataforma que aumenta a letra, que é para o aluno que tem várias deficiências, sabe? Então, ele é bacanérrima a plataforma. Mas eu concordo com a Maikele, não sei se é assim que fala o nome dela, que a plataformização, professora, diminui demais a efetividade do nosso trabalho, sabe? Hoje, então, eu dei aula na sala. É uma aula no laboratório de informática, uma aula na sala. Na aula da sala, a professora de atendimento especializado, ela estava ali do lado. E ela falou assim para mim depois, eu achei bem bacana, prof, assim, com toda humildade, ela falou assim, Gabi, hoje eu aprendi demais na sua aula. Parece que eu quero aprender mais que os alunos. Porque eram verbos regulares de inglês, e ela viu que os alunos que estavam junto com ela estavam aprendendo também. Então, na sala de aula, prof, essa é a minha opinião, mas eu acho que pode até ser considerado um fato, sabe? Há muito mais chance de aprender. Eu não digo que eu sou contra a plataforma, mas a plataforma, por exemplo, prof, tem uma matéria lá de estudo orientado, que chama Desafio Paraná. Os alunos fazem a tarefa como se fosse a tarefa de casa, mas como eles estão o tempo inteiro ali na escola, eles fazem ali. Então, tem várias disciplinas, português, matemática, ciência, geografia, inglês, educação física. Eles vão, professor, assim, tipo, clicando, sabe? Clicando na respostinha, clicando. Não sabe se acertou, se errou, então não há um aprendizado eficaz. Alguns alunos fazem lendo, mas a maioria dos alunos fazem por ato mecânico mesmo, sabe? Então, eu não sou muito a favor da plataforma, não, sabe, prof? Acho que a gente precisava, os alunos precisavam ter mais, assim, maturidade, tá bom? Essa é a minha fala. E só complementando, Gabriela, obrigada, a questão do feedback também, eu tive uma dificuldade muito grande com os meus alunos cegos, porque nem todas as plataformas são acessíveis.
O Quizzes, que eu acompanhei desde o início da pandemia, eu fui percebendo que a plataforma foi, assim, se ajustando aos leitores de tela. Mas, mesmo assim, eles respondem, eu falo, mas vocês têm um feedback se você acertou, errou? Não. Então, é aquela coisa que acaba sendo no automático, no mecânico, porque não vão ter, né, um retorno. A gente, professora do Quizzes ali, né? A gente tem, tipo assim, o aluno está fazendo, você está com ele ali, você está vendo, olha, fulano, você não fez a de matemática ainda. Ó, você acertou 2, faça novamente. Então, nós temos esse controle, a gente tem, mas o controle de falar para o aluno, leia primeiro. Vê o que está escrito ali. A teacher ajuda, eu estou aqui para ajudar, mas é complicado, viu, prof? É bem complicado. Então, vamos voltar a palavra para a Adriane, bem rapidinho. Oi, prof, boa noite. Eu sou aqui de Foz do Iguaçu. E, assim, me fez pensar nas suas falas. Eu já tive vários alunos autistas de vários níveis, assim, desde o agressivo ao muito esperto, e continuo tendo. Hoje pela manhã me surpreendi, quero contar 2 coisas. Pela uma aluna que é nova, e eu também não conheço os alunos da primeira série, eu dou aula de química, né? E aí ela falou assim, prof, entreguei a prova, ela falou, prof, eu nunca fiz a prova sem professor apoio. Aí eu falei, meu Deus, falei, senta aqui. A princípio eu falei, senta aqui do meu lado que eu vou te ajudar. Aí eu pensei, só um pouquinho, eu vou verificar, eu já te falo. Aí eu conversei com a pedagoga para eu poder falar com a professora lá da sala de recursos. E aí ela super me atendeu, ela falou, ó, e chama também o outro menino lá, que ele tem uma dificuldade muito grande, eu vou atender sim, não sei o quê. Eu nem sabia, porque assim, a gente até pegar todo jeito, estou conhecendo os alunos ainda, né? E aí ela auxiliou e realmente eles conseguiram fazer. Outra coisa, a gente está com uma sobrecarga muito grande, assim, sabe? Então, por mais que a gente estuda, a gente vê, né? Eu nunca tive alunos cegos, eu no máximo com 30% de visão, e aí a gente adaptava, mas assim, é muita coisa que a gente está nas nossas costas. Só para você ter ideia, eu tenho uma escola particular também, onde eu tenho 3 alunos autistas e mais 15 com algum transtorno. E aí, prof, você imagina uma revisão de terceirão, pré-vestibular, altamente tradicional, eu estou apanhando. Obrigada pelo conhecimento, prof. Obrigada por compartilhar, Adriane, suas angústias, suas experiências. Eu ia pedir, eu esqueci de novo o nome, Adelaide, isso? Adelheid. Adelheid. Lúcia, só parabenizar, né, você, a Mariana, que estão nessa coordenação, nesse empenho, né, de propiciar esses momentos para a gente, para a gente refletir a nossa prática, né, e hoje entender que o conceito do colégio é o aluno, que é o ponto-chave, não mais eu, né, então é esse processo de construção, né, e de desmistificação, sei lá que palavra usar, com relação a todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Então, só agradecer. Eu venho da época da educação especial, minha irmã fundou a escola de surdos, então a gente vem assim. Então, sempre, quando eu vou para qualquer atividade, a gente procura, né, na humildade do conhecimento, propiciar para o aluno um entendimento palpável, né? Eu digo assim que a gente aprende com a prática, com a mão na massa, né? Então, agradecer a todos e parabenizar, gente, muito obrigada pela oportunidade. Uma boa Páscoa, que seja abençoada, né? Amanhã sextou para todos nós, né? Então, obrigada. Então, muito obrigada pelas suas considerações. E aqui nós encerramos, mas antes eu quero fazer, não sei se a Mariana fez um printzinho de tela, que é bem legal. Não, mas eu posso fazer. Pode ir fazendo enquanto... Eu abri, que eu estava vendo o chat lá e a outra sala, mas eu vou fazer agora. Então, todo mundo sorrindo. Isso. Pronto. E aí você pede para a Gisele me passar, que eu não tenho o teu contato. Então, gente, eu quero agradecer de vocês estarem aqui. Eu falei que ia falar pouco, acabei tomando conta da reunião. Quero agradecer a Carol, que esteve comigo aí nesse processo. E também não posso deixar de agradecer a Jéssica, que também trabalhou junto. E especialmente agradecer o convite, a Gisele, primeiro a Gisele que entrou em contato comigo, depois eu fiquei brava, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, assim, né?
porque a gente vai pegando coisas e não dá conta. Eu falei, Gisele do céu, que vontade de desistir, mas eu penso assim, que tudo que eu assumo eu não desisto. E vou dizer uma coisa para vocês, de todo esse processo, desde quando nós iniciamos a escrita do livro, eu acho que o dia de hoje foi assim, o ápice, né? Foi muito legal, foi gostoso estar com vocês, desculpe a avalação. E agradecer a Mariana, que nos acompanhou, aí esteve no lugar da Gisele, e outros professores aí dessa coordenação, dessa formação também, muito obrigada. E me coloco à disposição, podem pedir para a Gisele entra em contato comigo, o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? E como diz a Adelheid, alguma coisa assim, eu desejo a todos vocês uma boa Páscoa e aproveitem esse feriado que é bem merecido o descanso, tá bom? Tchau, tchau para vocês, gente. Tchau, professores, vou parar a gravação. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.